Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, do Gerenciando Web, e eu tô aqui tomando um café que tá ficando mais forte a cada dia. Bom, eu tô gravando esse vídeo para falar um pouquinho sobre domínios e compartilhar algumas dicas com você. A ideia desse vídeo veio a partir de uma dificuldade de um cliente antigo meu, de uma pessoa que eu atendi há uns 4 anos que eu configurei um servidor. E essa semana ele de repente me falou: Olha, Gabriel, o meu site está fora do ar, você consegue dar uma olhada? Em geral eu não atendo novos clientes, mas como era uma pessoa com que eu já tinha trabalhado no passado, eu abri uma exceção e fui lá conversar com ele, ver o que tinha acontecido. Bom, o que aconteceu é que ele deixou o domínio expirar, ou seja, ele não pagou a renovação do domínio. Ele tinha registrado o domínio para vários anos, no caso, e ele não lembrou da renovação e não recebeu nenhum tipo de aviso do serviço onde ele registrou o domínio, que o domínio estava prestes a expirar. O domínio simplesmente expirou e parou de funcionar. No caso, foi apenas fazer uma renovação do domínio. Mas devido a isso, eu tive a ideia de gravar esse vídeo e compartilhar algumas dicas com você, principalmente com você que está começando nesse mercado de marketing digital, de internet, de servidores web, de sites, de WordPress, enfim, tudo que tem a ver com esse mercado aí de internet, né, de marketing digital em geral. O registro do domínio geralmente é o primeiro passo que você precisa fazer para começar um projeto. Se você quer começar um site, você precisa de um domínio. Se você quiser trabalhar com ferramentas de automação de marketing, geralmente você precisa de um domínio. Enfim, o domínio é a sua marca, né? Como no nosso caso é o gerenciandoweb.com.br, esse é o nosso domínio. E além desse domínio, obviamente a gente tem muitos. Eu tenho muitos domínios aqui, eu tenho gabrielwolfer.com.br e muitos outros. Eu tenho uma boa experiência com isso. E hoje eu posso compartilhar um pouco dessa experiência com você. Apesar de parecer um processo muito simples, o registro do domínio, tem algumas entrelinhas que você precisa ficar atento. Algumas coisas que podem lhe causar um grande problema no futuro, tá bom? Então, o que você primeiramente precisa saber é que existem vários tipos de domínios, principalmente domínios internacionais, que são, por exemplo, .com, .net, .org, .info, .biz, .xyz, enfim. Existem muitos tipos de domínios diferentes. E existem os domínios nacionais, que são voltados para um determinado país, como, por exemplo, domínios americanos seria, por exemplo, .com.us, né? Eles são específicos para Estados Unidos, né? E no caso do Brasil, são todos os domínios terminados em BR, por exemplo, .com.br, .net.br, .org.br. E tem domínios que são específicos para uma determinada instituição, digamos assim, para uma determinada função, como por exemplo .edu.br, não é qualquer pessoa que consegue registrar. Ele tem seus próprios fins, né? Mas os comercialmente usados são, por exemplo, .com, .net, .biz, .org também é usado comercialmente. E no caso do Brasil são .com.br, .net.br e assim por diante, tá? Mas a grande questão que eu quero chegar nesse vídeo é o que eu vou te falar nesse momento. Existem registradoras de domínios, tá? E existem revendas de domínios. No caso do Brasil, dos domínios terminados em .br, a única registradora de domínios.br é o registro.br, é o órgão oficial para registros de domínios aqui no Brasil, terminados em .br. Mas você pode registrar domínios.br em muitas empresas diferentes. Mas essas outras empresas, elas são revendas. Ou seja, o que elas fazem? Né? Aí entram várias situações diferentes. Ou elas registram, você vai lá em uma hospedagem de sites qualquer, né? Algumas são confiáveis, outras não, tá? Mas eu já chego aí. E você quer comprar lá o seu domínio, suaempresa.com.br. Aí você, ao invés de registrar no registro BR, você vai lá naquela hospedagem e registra o domínio. Essa hospedagem, essa revenda, ela pode te trazer alguns problemas, né? Em algumas situações pode te trazer algumas dores de cabeça, intencionalmente, ou enfim, eles só querem dar uma facilidade maior para o cliente para gerenciar tudo de um lugar só. Mas qual é o problema de registrar em revendas? O que eu vejo em algumas situações é que a revenda não registra o domínio no nome do cliente. Eles vão lá, por exemplo, no registro BR e registram o domínio no nome deles.
atrelado ao CPF ou CNPJ daquela empresa. Ou seja, você pode perder o domínio a qualquer hora. O domínio não é seu de fato e sim daquela revenda. Se um dia desses aquela revenda decidir que ela gostou do seu projeto, você trabalhou lá 10 anos no site, por exemplo, e o seu projeto crescer e aquela revenda, aquela empresa que registrou o domínio, cresceu o olho sobre isso. Ah, não, esse projeto está bonito, eu vou pegar ele para nós. Eles pegam o domínio e te roubam o projeto, tá? É só um exemplo, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas não é impossível, tá? Lá no passado, há muito tempo atrás, eu vi alguns casos, aí eu já não sei o que cabe nessa questão legal aí, tá? Ou então, aquela revenda de domínios, geralmente quando tem serviço de hospedagem junto, eles amarram o domínio, eles não te dão a liberdade de gerenciar esse domínio, tá? Eles podem, por exemplo, te obrigar a usar a hospedagem que eles disponibilizam, que muitas vezes é extremamente ruim, né? Então, assim, existem várias questões que você pode ter problemas se você usa a revenda de domínios. Se você usa uma revenda, se você não usa uma registradora. Claro que muitas revendas são extremamente confiáveis e eles só querem oferecer esse serviço adicional para o cliente. Mas elas podem ter alguma segunda intenção. O que é comum da gente ver em revenda, ela fazer o processo tudo bonitinho como deve ser feito. Você vai lá na revenda, você registra o seu domínio, eles vão lá na registradora, registram no nome do cliente, em cima dos dados do cliente, mas na renovação, no segundo, terceiro ano que você vai renovar o domínio, eles te cobram um valor a mais do que a registradora, que na verdade é o lucro deles para fazer esse serviço para você, entende? Então, assim, dê preferência sempre a fazer o registro em uma registradora, nunca em uma revenda de domínios, tá bom? Isso vale tanto para domínios nacionais, para domínios internacionais e para tudo mais, tá? A registradora, ela geralmente tem uma responsabilidade maior. Eles te avisam quando o seu domínio está prestes a expirar. As revendas nem todas fazem isso. Aí acontece uma situação como, por exemplo, essa do meu cliente, que o domínio venceu, tá? Que o domínio venceu e não foi avisado que estava para vencer o domínio. O site ficou fora do ar uns 2 dias aí por causa disso, tá? Tem outras questões referentes a você usar a revenda, né? Você pode, por exemplo, ter um serviço de DNS que cai com frequência, né? O serviço de DNS que a registradora oferece é um serviço lento, pode representar uma lentidão maior ao seu site, tá? Então, para dar nomes aos bois aqui, o que eu geralmente não costumo fazer. No passado, eu registrei domínios na HostGator sem saber que ela não era registradora, que ela era revenda, né? Mas até hoje eu nunca tive nenhum único problema na HostGator, ou seja, é uma empresa confiável, apesar de ser uma revenda de domínios. Os domínios que eu registrei lá foram registrados no meu nome, mas eu só tenho acesso ao gerenciamento do domínio lá dentro do painel do HostGator. Junto à registradora onde eles registraram eu não tenho, entende? Mas sempre foi tudo perfeito lá. O objetivo deles provavelmente é simplesmente centralizar todos os serviços para o cliente não precisar contratar uma coisa aqui e outra lá. E a grande maioria das registradoras faz isso. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu não arrisco. Eu registro os meus domínios todos em registradoras. No caso de domínios.br, eu registro todos no registro.br. No caso de domínios internacionais, a gente tem mais algumas opções para registro. A gente tem o ruiz.com, a gente tem a minha preferida, que é a namecheap.com, né? A Namecheap, ela te dá a opção de você esconder os dados do registrante de graça, tá? E daí tem alguns serviços que centralizam muita coisa, como por exemplo a famosa GoDaddy, né? Lá você tem bastante serviços de registro, de funções de domínios, todos em um único lugar. Aquilo lá é tipo um marketplace muito grande de domínios, tá? Então, assim, essa questão de domínios é um pouco mais crítica, mas a minha recomendação para você é registre seus domínios sempre numa registradora, nunca numa revenda. Apesar da grande maioria das revendas ser confiáveis, algumas poucas podem lhe dar dor de cabeça, tá bom? Em geral, você só terá benefícios registrando em registradora. No Brasil, registro.br. No exterior, para domínios.com, .net, .info, extensões de domínios internacionais, eu uso a namecheap.com. E uma regra geral, nunca deixe o seu domínio vencer, tá?
porque depende da situação, seu domínio pode ser congelado e uma outra pessoa pode comprá-lo. Então, se você ainda tem alguma possibilidade de fazer um projeto no domínio seu, mesmo que ele esteja parado hoje, mantenha o registro dele, renove. A não ser que você já tenha realmente desistido daquele projeto, você sabe que talvez não vai dar certo, tudo bem, aí você deixa o domínio expirar e simplesmente não renova. Mas se você não quer perder o domínio, sempre mantenha a renovação em dia, tá? Domínios, dependendo da registradora, no momento que expira o domínio, você recebe um aviso e você tem mais um tempo para fazer o pagamento. Caso você não faça, ele vai para leilão. Tem muitas revendas ou até registradoras que enviam o seu domínio para leilão para ganhar um pouco mais e não apenas um registro, né? Ou então ele vai ficar disponível para um novo registro, para outra pessoa comprar esse domínio, tá bem? Então essas são as minhas dicas aqui sobre domínios, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira. Um forte abraço e até os próximos vídeos.